Olá, meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você esteja me vendo. Aqui quem vos fala, para variar, é Filomena Carreira do Sem Fronteiras. Cá estamos nós mais num dia, hoje é dia 26 de janeiro. Um mês, primeiro mês, né, de 2023. Tantas expectativas que nós criamos. Eu entrei hoje neste vídeo assim, ó, pá, 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 pá. Eu não sei direito a música do Rock, o Lutador, mas pronta para realmente a briga. O assunto que hoje eu trago aqui não é um assunto delicado, não é? Para variar, antigamente eu dizia, é um assunto polêmico. É, realmente é um assunto chato. Mas agora há pouco eu recebi uma notícia tão gostosa, que comprova exatamente que tudo isto que eu vou ler para vocês não é verdade. Mas eu não poderia deixar de falar sobre o que eu recebi como resposta de alguém, e que é chato. É muito chato, é muito triste, é muito aborrecido, como falam aqui em Portugal. Mas que não acontece só comigo, acontece com todos vocês, acontece com a maioria das pessoas, influenciadores, personalidades, acontece com todo mundo. Mas óbvio que quem se expõe numa mídia tem mais, eu diria que existe mais, ou o percentual é maior, talvez por estar se expondo, não é? Mas não deveria acontecer. Não deveria acontecer. As pessoas deveriam ter mais discernimento, não é? Deveriam pensar mais ao falar, ou deveriam pensar o seguinte: todos nós temos direito à opinião, todos nós, desculpem a mensagem entrando, todos nós temos direito, obviamente, à opinião, todos nós temos direito a discordar, a concordar, a não concordar, seja o que for, mas não a ser baixos. E eu entrei o ano, vou ser repetitiva de novo, dizendo: eu não estou afim de me estressar. Eu não estou afim, seja em relação à política angolana, à política brasileira, à política chinesa, à política do raio que o parta, a me desgastar, a chegar aqui e porque já houve vídeos meus onde eu me desgastei, onde eu praticamente entrei pela câmera, né, pela tela, e de tão nervosa que eu fiquei. E se muitos me perguntarem: "Mas você teve essa atitude por quê?" Porque eu sou defensora de uma causa chamada povo. Se vocês também me perguntarem: "Mas poxa vida, você se desgasta pelo povo por quê?" Como dizia Roberto da escolinha do professor Raimundo. É verdade, por quê? Primeiro, porque poucos o fazem. Eu sou humanitária há mais de 20 anos, isso eu digo em quase todos os meus vídeos. E eu pergunto para todos vocês: quantos nesta vida sabem o significado da palavra ser humanitário? E eu costumo dizer também, ser humanitário é diferente de ser bom, posso usar vários, mas eu vou dizer filantrópico. Eu brinco muito e digo, filantrópico é em final de ano, né? Todo mundo em final de ano é filantrópico. Lembra-se de Jesus, ao mesmo tempo lembra-se que, epá, está na hora de ajudar os pobres e de dar um prato de sopa a alguém, ou então um presentinho a alguém. Não. Ser humanitário é da hora que se acorda à hora que se vai dormir e normalmente é o decorrer do ano inteiro e ano após ano. Você dedicar a sua vida a ajudar os pobres, a ajudar as pessoas carenciadas, a ajudar as pessoas de todas as formas possíveis. Óbvio que muitas vezes há limites, porque você não é milagrosa e porque o próprio mundo não te oferece milagres. E temos aí um mundo que nos comprova que não há milagres para nada. Portanto, nós fazemos a nossa parte para uma tentativa de um mundo melhor, para a tentativa de uma coisa que se chama união faz a força,
mas que mesmo a gente apelando através das redes sociais, a gente apelando pessoalmente, ao vivo, presencialmente, nem sempre tudo conseguimos, mas temos a consciência de que ao deitar no travesseiro, nós fizemos um pouquinho da nossa parte. E aí, através das nossas redes sociais, quando estamos distantes, nós usamos os mesmos canais para fazer o nosso trabalho e com isso conseguir, de alguma forma, tocar o coração das pessoas. Mas também, percentualmente falando, os ataques são muito grandes contra nós. E principalmente quando nós desviamos o assunto daquilo que é ajudar e começamos a falar sobre política, e no meu canal eu falo muito, quando me refiro ao governo do meu país, e o meu canal é muito direcionado a Angola, já que eu sou angolana de 3 gerações, faço questão sempre de dizer isso, mas deixar claro, morei 30 anos no Brasil. Tenho filhos brasileiros, tenho neto brasileiro, tenho um neto inglês. Portanto, sou uma mulher, como eu costumo dizer, internacional. E, quando as pessoas me questionam, mas tu agora deste para falar no Brasil, tu agora estás fazendo vídeos também questionando o Brasil, ao mesmo tempo já ouvi respostas, olha, não te des ao trabalho de falar de Brasil, governo brasileiro, Bolsonaro, Lula, fala do teu presidente. Todas! Acreditem que todas as pessoas que vêm ao meu canal têm resposta. Eu tenho visto, não é tenho havido, eu tenho visto que o meu canal, dependendo do conteúdo, e principalmente quando se relaciona ao Brasil ou assuntos brasileiros, tem tido uma queda. Mas eu também quero deixar claro a todos vocês que existem influenciadores e influenciadores. O meu canal tem uma linha mais política e mais humanística. Portanto, eu quando faço certos vídeos, eu não faço só com a intenção de que temos que monetizar o canal. Eu tenho que falar aquilo que eu sinto. Eu tenho que pôr para fora aquilo que eu sinto. E se vocês começam a me olhar somente pelo lado de ela está querendo ganhar dinheiro ou ela está querendo se fazer porque quer vincular esse lado, não, vocês estão enganados. Eu sou uma angolana brasileirada, como muitos me chamam, porque tive 30 anos de Brasil, e se vocês repararem, eu tenho sotaque brasileiro, afinal, tive uma criação também brasileira. Devo muito ao Brasil, repito sempre isso, porque se eu conseguir me tornar a humanitária que eu me tornei e ajudar o meu povo, até aos dias de hoje, lembram do que eu falei no início deste vídeo? Já estamos com 8 minutos de vídeo. Que eu entrei aqui querendo, ainda nem comecei a ler a matéria que eu vou ler. E fui sensibilizada por uma notícia. Essa notícia tem a ver exatamente com uma ajuda que eu estou querendo para alguém que eu estou ajudando, que se chama o Sr. Francisco Guedes. Eu, junto ao Sr. Francisco Guedes, já estou nesta luta há pelo menos, que eu me lembro, 2 meses. Que eu me lembro, se o Sr. Francisco estiver ouvindo, vai me dizer se são 2 meses ou mais. E é luta atrás de luta, luta atrás de luta, uma hora é sim, outra hora é não, é mais não do que sim. E eu sempre digo ao meu amigo Francisco Guedes, não desanima, meu irmão. Ele está em Luanda, eu estou em Lisboa. Eu vejo este senhor desanimar muitas vezes, uma pessoa que ficou amputada das suas 2 pernas. Uma pessoa que está sendo corroído por um sistema em Angola. Um homem que foi ex-comandante das Forças Armadas. Eu não meço se vai de um peão, de uma pessoa simples, a um comandante das Forças Armadas. Se eu achar que a causa é boa, eu ajudo. Se vocês me perguntarem, mas poxa vida, você tem dinheiro para tudo isso? Não, eu não tenho dinheiro. Eu vou bater nas portas e eu vou pedir ajuda pelas pessoas. Eu vou tocar o coração das pessoas para que as pessoas me ajudem a ajudar o meu povo de Angola. Ou quem eu achar que é preciso, porque por isso meu canal chama Sem Fronteiras. Não há fronteiras para o amor e não há fronteiras para se ajudar uma pessoa que de nós precise. Pode ser no Brasil. E no Brasil,
Esse Brasil tão brasileiro, esse Brasil que eu sempre amei, esse Brasil que quando eu escrevi um livro e que quando eu comecei como humanitária, foi o país que me abraçou, que olhou para mim e disse: "Ó, loirinha, o que é que você precisa?" E eu só disse: "Eu preciso de levar para o meu país algumas toneladas de doações, algumas próteses para o meu povo, uma equipe de ortopedistas." E quando vi, era muita coisa. E eles olharam para mim e disseram: "Mais nada." E eu disse: "Por enquanto só." E eu consegui tudo, tudo, graças ao Brasil. Tudo. E nesta decorrência de anos e anos de vivência no Brasil, de vida no Brasil, de ter família brasileira, filhos brasileiros, neto brasileiro e de tudo, obviamente que eu fui conhecendo também a política e os políticos brasileiros. E como já falei em outros vídeos aqui, eu também tive, assim como em Angola, o desprazer e o prazer de conhecer muita gente do MPLA. Repito, o desprazer e o prazer de conhecer muita gente do MPLA. No Brasil, eu também tive o desprazer e o prazer de conhecer muita gente do governo brasileiro. E o desprazer eu tive de conhecer Lula da Silva. Já dizia meu pai, e diz minha mãe, assim como meu irmão, três coisas não se discutem. E é uma grande verdade: política, futebol e religião. Porque todos nós temos a nossa opinião formada. A minha doutrina é espírita. Nasci pela Igreja Católica, tenho a doutrina espírita, mas eu respeito o evangélico. Eu respeito o protestante. Quando me falam de futebol, eu não entendo patavina de futebol. Mas quando chega uma Copa, eu estou lá torcendo pelo Brasil, eu estou lá torcendo por Angola. São os dois países de preferência, afinal de contas. Mas se me perguntarem, porque o esquerda, porque o atacante, não entendo nada. Mas eu estou lá torcendo. Mas são os dois únicos momentos, tá? Ou talvez o único momento, é nas Copas, nas grandes festas, vamos dizer assim, no futebol, em que a Filomena está lá torcendo. Caso contrário, esse dia a dia de jogar um futebol, eu não assisto. Porque o brasileiro é fervoroso na hora de um futebol, o português também é fervoroso na hora de um futebol. Eu não sou, mas eu respeito. Portanto, isso é muito importante, a gente saber respeitar o momento do outro, a gente saber respeitar o espaço do outro. E fica a pergunta, esse espaço existe nos dias de hoje? As pessoas sabem respeitar o espaço dos outros? As pessoas sabem opinar sem machucar? As pessoas sabem entrar no mundo dos outros e quando a opinião não converge, não é a favor, as pessoas sabem respeitar? Não. Não. Eu tenho a minha opinião formada sobre o presidente de Angola, José Eduardo Santos, sobre o presidente atual, João Lourenço. Eu tenho um canal que deixa claro, muito claro, aquilo que eu penso de João Lourenço, principalmente. E até pus as famosas alcunhas, no Brasil dizem apelidos, né? Cara de pamonha, e assim por diante. Vem me criticar, eu vou dar a resposta. Porque eu sei quem é a pessoa em questão e o porquê. E se o próprio presidente amanhã me chamar e perguntar por que você me chama disso, eu vou responder com o maior respeito ao próprio presidente. Mas aqui é uma linha direta a nível daquilo que eu penso do presidente da República do meu país. Falo da sociedade angolana, dos tentáculos, que no fundo é a sociedade angolana, que parece que vive, é como se fosse uma segunda, sabe, abaixo do governo de Angola, que vive numa dependência do governo de Angola e que não ajuda seu povo. Em relação ao Brasil, o país que me criou durante muitos anos, quando eu saí de Angola, eu não fui muito bem recebida
Deve ter sido dos poucos países no mundo que soube receber como ninguém angolanos e tantos outros povos que para lá foram. Eu não tenho o que falar. Não tenho. Eu só tenho que falar bem. Até começar com a minha história de escritora e humanitária, a me envolver, quando eu comecei, obviamente, a pedir ajudas, a me envolver por conselho de assessoria, por conselho desse e daquele, a conhecer pessoas de nível político. E foi assim que eu conheci o senhor Lula da Silva. E nessa decorrência, como eu também já expliquei aqui em alguns vídeos, eu não gostei do Lula da Silva. E deixo claro, sempre deixei claro, que, na minha opinião, além dele ser um ditador, além dele ser comunista, ele vai levar o Brasil à falência. Já não é a primeira vez que ele é eleito, não é a segunda. Depois dele teve a decorrência de uma Dilma, que se dizia presidenta. A gramática, cada vez que um presidente ou uma presidenta assume, da linha do PT, o poder no Brasil, a gramática vai junto embora para o lixo. Mas independente da gramática, existe uma ala que, além de tudo, não se deixou formar, não deixam formar no Brasil, que é a direita, que sabe se salvaguardar. Com muito custo, quando Bolsonaro assumiu, dizem até hoje, na opinião de muitos da dita esquerda, que o Bolsonaro nada fez. Eu discuto a 100% a linha do meu país. Não estou aqui para discutir, mas não estou mesmo, a questão do Brasil. Como eu disse, política, religião e futebol não se discute. Eu estou como formadora do meu país Angola, porque é lá que eu sou humanitária. No Brasil, quando eu tinha apoio do povo brasileiro, quando eu tinha apoio de todas as emissoras de televisão, e nunca precisei usar a Lei Rouanet para pedir $1 milhão, nem 8 milhões de dólares, nem 5 milhões de dólares, como eu estou vendo alguns artistas pedirem agora, não é verdade? Para fazerem teatros, aonde cobram de 100, 200, 300 reais por um ingresso. Talvez seja para justificar o pedido fortemente alto de milhões de dólares. Não preciso dar nomes, quem for esperto vai entender a minha mensagem. Portanto, a Lei Rouanet, que dizem que é da cultura, pela cultura e para justificar uma dita cultura, na minha opinião, vai para os bolsos de muitos artistas que, obviamente, se dizem culturalmente avançados, mas votaram neste senhor, neste PT, neste Partido Comunista, porque sabem as vantagens que não só o partido, como a Lei Rouanet, vai trazer para os bolsos deles. Enquanto que a nação brasileira vai afundar. Dizem também, e falam também, que o ex-presidente Bolsonaro fugiu do país. Dizem também que o presidente Bolsonaro foi mal por uma série de motivos, desde a vacina, desde o facto de ter acabado com a Lei Rouanet, desde o facto de ter feito muitas coisas que eu não estou aqui para milindrar uma por uma. O termo é milindrar mesmo, uma por uma, e também que ele roubou. Eu gostaria muito, isto tudo é por causa do que eu vou ler, que me dissessem e que me justificassem e que me mostrassem aonde ele roubou. Eu lembro do que ele fez. Temos aí Alexandre Garcia, um grande repórter e alguém que acompanhou bem de perto, a campanha presidencial do Bolsonaro, e como Alexandre Garcia, muitos outros. Portanto, eu só acho engraçado, e eu estou falando extremamente calma e extremamente respeitadora, é que
Mal ou bem, este senhor, que se diz Lula Inácio, o que faz o L, né? Assumiu. E em questão de 20 dias, nós já estamos começando a ver os estragos que o Brasil está começando a sofrer. Afinal de contas, o povo, vocês, aqueles que votaram nele, porque tem gente aqui em Portugal, aqui, vamos fazer o L por eles, que também votou neles. E quem não votou, torceu por eles. E é disso que eu vou falar agora. Você pode até torcer por uma pessoa. Você pode até ficar naquela dúvida de, epa, pode ser que ele seja melhor. Mas chegar a este ponto é muito baixo nível. E eu prometi que em 2023, além de eu não engolir mais só cobra, sapo, abacate, como dizia Martinho da Vila para mim, e parece que esse também está do lado, né? Afinal de contas, a Lei Rouanet tem que favorecer tanta gente, não é verdade? Mas eu não engulo mais. Portanto, o que eu digo é, toda e qualquer pessoa que tiver a favor de Lula, estiver a favor disso, daquilo, respeita a minha opinião. Porque assim, eu não sou uma pessoa má, pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente boa. Estou sempre pronta a ajudar todo mundo. Agora, invasão de espaço, como os sem terra estão começando a fazer, no meu território não, amigo. Então o senhor se chama Antônio Cerqueira Costa. Se fez de meu amigo, ele não gosta de aparecer em redes sociais, sabe? Ele se esconde. Ele se esconde, não gosta. Mas possivelmente este vídeo ele vai ver. Não gosta, não põe foto, né? É um homem que arruma computadores. E viu um vídeo meu, assim começou tudo. Viu um vídeo meu no meu canal, se apresentou, ainda com foto, depois tirou a foto. E para não ficar alongando muita história, logo a seguir começou a se oferecer porque dizia que arrumava computadores. E na época o meu computador estava com problema. E disse, não, eu posso te ajudar. Sistema online, vocês sabem que esse sistema ajuda. E assim começou esta amizade com o senhor Antônio Cerqueira Costa. Então eu vou deixar, através disto, um recado. Vocês podem pensar o que for. Isto é só para avisar que há limites para mexer com as pessoas. Há limites para falar besteira na cara das pessoas. Há limites para achar. Em vez de eu ir para um advogado ou coisa do tipo, é muito mais fácil vir ao canal e desmascarar um ser humano. Portanto, pensem bem quando vocês quiserem mexer com uma pessoa, sem eira nem beira. Porque a pessoa que não é do vosso nível, teve berço, pode simplesmente desmontar vocês. Cuidado com as palavras. Tudo isto começou porque, não sei se através de uma postagem, porque se eu for analisar, e isto porque eu já apaguei muita coisa, imagina se eu não fosse apagar as coisas, né? Que o senhor mandava. Então eu vou ler só as últimas mensagens, tá? E olha que é longa. Ele mandou uma postagem do Lula e eu respondi que não gostava do Lula de longa data. E falei, estou com os patriotas brasileiros. Isso foi o que eu respondi, a postagem. O vídeo está aqui, é que eu apago, né? Porque senão o meu telefone não aguenta. Aí ele responde, eu vou ler esta para vocês entenderem a última, que foi uma pancada. Entre o Lula e o Bolsonaro, prefiro o Lula por muitos motivos. Entre eles, o misturar a política com os evangelistas, e a segunda por não gostar nem respeitar os portugueses. Hã?
Deve estar referindo ao coisa. Por não gostar e respeitar os portugueses, mas essa já pagou no dia das eleições, pois os muitos portugueses e descendentes com direito a voto e que se calcula terem mudado o seu sentido de voto para o Lula, precisamente por causa da maneira como ele destratou o Marcelo, quando lá esteve, e ter gozado o jornalista português em direto como não falava portunhol. Eu, se já não gostava dele antes, está se referindo aqui ao Bolsonaro. Eu, se já não gostava dele antes, passei a odiá-lo, assim como muitos lá e cá. Este bestunço, Bolsonaro, não presta, desculpa lá que te diga. Eu sei o que passei pouco tempo, agora ele fala da vida dele quando chegou a Portugal. Reparem neste trecho para depois o que eu vou ler adiante. Eu sei o que passei pouco tempo depois de ter desaguado neste país de meia tigela. Ele está falando de Portugal, tá? Por causa dos seus governantes, quando a polícia, ainda fascista, por muitos anos, mais depois do 25 de abril, em que fui injusta e barbaramente espancado, porque embirraram comigo e outro amigo por sermos retornados. E mais tarde, outra que levei na judiciária pelo mesmo motivo, em que, ao fim da primeira dose, me disseram que esta foi só por ser retornado. Agora vamos ao resto. E pimba, mais outra dose. Curiosamente, ou não, inferior à primeira. Portanto, fiquei vacinado de vez para ditaduras à esquerda ou à direita. São todas antidemocráticas e uma grande merda. Reparem agora. Mais outra dose, curiosamente ou não, inferior à primeira. Portanto, fiquei vacinado de vez para ditaduras à esquerda ou à direita. São todas antidemocratas e uma grande merda. Isto é só para dizer que ele vai se contradizendo barbaramente. Não se queixaram da batota nas urnas quando ele ganhou. Agora começa a falar de novo do Brasil. Agora que não quer tirar o cu do puleiro para não ser preso por corrupção, ele e os filhos já diz que a batota é sem prova nenhuma. E os seus apoiantes fazem o que fizeram, desrespeitando os símbolos do seu país, partindo, destruindo, queimando e ainda por cima espancando jornalistas e até um PM a cavalo em direto? São esses patriotas? Condenas o governo angolano por ser antidemocrático, mas apoias um ditador do sentido oposto? Epá, me desculpa lá, mas com essa não contava. O não respeitar os tugas e a democracia é referente ao Bolsonaro, tá claro. Aqui começa o primeiro ataque dele, quando ele diz que eu não respeito os tugas. Eu queria saber, porque tem muita gente que está aqui em Portugal, amigas de longa data que moram aqui em Portugal, e até a quem é português e que mora aqui, que veja meus vídeos, me diga quando foi que eu não respeitei o povo português. Porque este calhorda, desde já eu estou te chamando de calhorda. Eu mandei um áudio para ele. É a resposta a tudo que ele me mandou aqui. Portanto, eu não estou deixando barato para pessoas que tiverem audácia e que tenham o meu WhatsApp de fazer esse tipo de coisa. Respeito é bom, eu gosto, e eu não gosto agora. Eu estou só dizendo que quer falar comigo, saiba dialogar. Eu não nasci, desculpe o termo, na favela. E olha que eu respeito muito as pessoas da favela e do MUSEC. E quando essas pessoas saem da linha, e eu falo isso porque eu ajudo muita gente, lá na minha terra, eu as ponho na linha. Eu ensino a elas uma coisa que se chama base educacional. Agora, uma pessoa que mora em Loures e diz que mora perto de um apartamento que o ex já, vice-presidente da República tinha, o mínimo que tinha que ter, nem que seja de berço, seja comprado,
seja visto através de uma televisão, a educação, amigo. Mas tem pessoas que aquilo é tipo o novo rico. É tipo o novo rico. Não tem. Porque educação, infelizmente, tem gente que não consegue nem com dinheiro comprar. Compra um sapato, imita alguém, mas educação não se compra. Eu até balanço meu computador. Educação não se compra. Se compra dente, se compra um cabelo, se faz implante, se faz qualquer coisa. Mas educação e finesse não se compra. Eu nunca desrespeitei os portugueses. O único questionamento que eu levantei, e ele mais abaixo repete tudo de novo, tá? Tudo de novo. E até pior. Foi ter comentado de quando o Marcelo, presidente aqui de Portugal, foi ao Brasil, a atitude que eu e milhares de pessoas achamos incoerente, já que qualquer um sabe que quando um presidente de um país vai a outro país, a primeira pessoa, isso é norma diplomática, tem que cumprimentar, tem que se encontrar, é com o presidente do país que o está recebendo. Portanto, se naquela época o presidente atual era ainda Bolsonaro, independente de já existir um candidato se formando, que era o Lula, ele teria que primeiro se encontrar com o presidente Bolsonaro e depois, independente da amizade que houvesse com Lula, se encontraria com Lula. Essa era a postura correta de um candidato, de um presidente, que era no caso o presidente de Portugal, Marcelo, quando respondeu ao convite do governo brasileiro. Aparentemente responde sim, e depois manda uma segunda mensagem dizendo: não, eu vou me encontrar com o Lula, depois é que eu vou ao encontro do senhor. E eu disse: não, estava errado, a postura não estava correta. Em momento algum, o presidente Marcelo teve uma postura correta. E óbvio que Bolsonaro, que não tem papas na língua, respondeu à altura daquilo que foi extremamente certo, corretíssimo. Porque ele não teve uma postura presidencial. Continuemos. Aí eu mando para este senhor uma mensagem que mandei para mais de 20 pessoas. E quem está no meu WhatsApp sabe que foi cuide-se muito, que é uma mensagem de amor, de cabala, é uma mensagem de amor. Portanto, quem assistir esse meu vídeo e receber essa mensagem sabe do que eu estou falando. Eu mandei para muita gente e, como eu fiz uma lista, esta pessoa, Antônio Cerqueira Costa, estava no meio. Portanto, nada a ver com política, nada, pelo contrário, amor e paz. E ele me manda uma Bíblia acabando comigo. Ainda, acho que estava frustrado, não sei se sexualmente, já que é um homem que mete o pau no Brasil, mete o pau em Bolsonaro, mete o pau em todo mundo, mas no fundo, para arrumar mulher, vai catar brasileira, manda vir brasileira de fora. E depois se para delas e, ao mesmo tempo, xinga as brasileiras de tudo que é nome e feitio. Por sinal, deixa a página aberta, o canal aberto, para a última brasileira que parece que casou com ele. E não sei o nome, querida, mas se você estiver me ouvindo, estou aberta para o quadro Minha Triste História. Porque ele andou falando muito mal de você, diz que você levou coisas dele, máquina de costura, coisas da mãe dele, diabo 4. Portanto, é assim, baixo nível a pessoa, viu? Se você tiver aí, me ouvir, souber, ou alguém souber, por favor, estou aberta a escutar a história da ex-mulher do senhor Antônio Cerqueira. Marcelo, por acaso acompanhei. Ele só falou com o Lula depois do Bolsonaro não ter comparecido naquele. Já não sei que recepção sobre a cultura portuguesa. Mentira, amigo. Tá vendo como você, além de tudo, é mentiroso? Marcelo, por acaso acompanhei. Ele só falou com o Lula depois do Bolsonaro não ter comparecido naquela. Já não sei que recepção sobre a cultura portuguesa. Ô, retardado, deixa eu te dizer uma coisa.
Quem deu mancada não foi Bolsonaro. Quem deu mancada foi o presidente português. Porque quando o Marcelo foi convidado, tá? Quem disse que não ia ao encontro, ia sim ao encontro de Lula, foi Marcelo. E aí, o senhor Bolsonaro, presidente na época, respondeu à altura. Se houve ou não houve, até parece que houve, uma tentativa de distorcer os papéis para endireitar a burrada que fez, aí o Bolsonaro disse: não, agora você vai ao encontro do seu amigo. O Bolsonaro teve a postura que achou correta. Portanto, não houve essa de que o Bolsonaro não foi ao encontro. É muito fácil hoje a mídia e pessoas como você distorcerem os papéis. E é isso que eu digo, os patriotas hoje não admitem mais. Ainda mais vindo de um cara que se diz angolano, aportuguesado, porque eu ainda vou ler o resto, que nunca pisou no Brasil, que não conhece porra nenhuma do Brasil, vir aqui e meter o bedelho num assunto que realmente não entende. Ter comparecido naquele já não sei que recepção sobre a cultura portuguesa, por ter preferido ir para o outro lado. Claro que o Marcelo, quem o conhece já sabe, não deixa desaforo sem resposta. Coitado do senhor. E aí sim, foi visitar o Lula. Pelos vistos, as redes sociais já apagaram o facto. E vem agora com essa. Bom, da minha memória, essa não se apagou, feliz ou infelizmente. Infelizmente, amigo, porque você está falando merda. Esquerdista eu? KKKK. Não chamei o cara de esquerdista em momento algum. Eu só falei, voltando àquela frase, que eu não gostava do Lula. Em todo caso, ele diz que é centro-direita, CDS, aí traz PP, ou seja, da direita democrática. E lá em cima não tinha criticado, tanto esquerda quanto direita? Bom, eu não sei de onde o homem é. E também fui sindicalista sem ser da esquerda. Tenho amigos do centro e na esquerda, e alguns da direita moderada. Não nos extremos, nem fascistas nem comunistas. O Marcelo agora só pode fazer viagens para visitar os países da CPLP, para, para ser logo associado aos ditadores de alguns? Aqui deve ser kkkk. Tens uma visão muito estreita, em túnel, só pode. Quanto ao Lula e Bolsonaro, a questão para mim é muito simples. Entre o Gatuno, que até cumpriu cadeia e, pelos vistos, com algumas acusações que depois caíram, e o outro Gatuno, sim, porque Bolsonaro e os filhos roubaram também. Só com a diferença de que não esperou pelo fim do mandato, com medo de ser preso e fugiu para o estrangeiro. Muito sinceramente, eu escolheria o Lula. Vai roubar de novo? Duvido. Ele afirma que Bolsonaro roubou. Vocês conseguiram provar? Você esteve no Brasil? Você conseguiu sair do distrito, da região do Conselho de Loures? Conseguiu? Com essa cara de pobre que você tem? Você me desculpa, eu não quero te ofender. Mas se você vem para cima de mim com ofensas, eu já estou cansada. Estou cansada. E como eu realmente vou te apagar do meu WhatsApp, porque gente baixo nível, sem um mínimo de respeito. Não tem respeito pelos angolanos, não tem respeito pelo povo português. Quem não tem respeito aqui é você. Se vocês lembram da primeira notícia, da primeira postagem aqui, ele falou que foi maltratado em Portugal, né? Aqui ele já vai começar a falar o contrário. Portanto, é uma pessoa que se contradiz muito. Ele dança conforme a música. Olha, você vai dançar aí no teu bairro ou no raio que te parta. Agora, se você acha que é tudo isso, por que você se esconde nas redes sociais? Por que você disse para mim que você não tem Facebook, que você não tem o Insta, que você não aparece e que você tinha receio? Qual é teu medo?
que você sabia muito da vida de muita gente e que por isso você tinha medo de perseguições. Qual é teu receio? Agora, você acha que porque eu sou mulher, você pode vir aqui cantar de galo? Você nunca pisou no Brasil, você não conhece porra nenhuma daquele território. Não é que você não tenha direito a ter opinião. Claro que você tem direito a ter opinião. Qualquer estrangeiro. Eu posso opinar sobre os Estados Unidos? Eu nunca estive nos Estados Unidos. É um sonho que eu tenho é conhecer os Estados Unidos. Eu conheço os Estados Unidos online. Eu posso opinar, mas isso não significa que eu vou brigar com uma pessoa feiamente que mora, reside lá há 20 anos e conhece os Estados Unidos que eu não conheço. É feio. É baixo. É não ter nível. E o mundo se transformou exatamente nisso. Um latão de lixo, já dizia Tony Blair, que não é aquele de África, mas é de pessoas que se dizem inteligentes, de pessoas que se dizem alguma coisa e que não são. São umas merdas, que não são pensantes, são quase cagantes, mas que acham que têm o direito de chegar num WhatsApp, de chegar numa página e de acabar com outra pessoa. Isso eu não admito. Isso é inadmissível. E que comigo, daqui para frente, não vão fazer mais. Porque eu venho aqui, eu escancaro e eu mostro. É a velha história de tem prova, prova. Desculpe o balanço. Eu prefiro poucos amigos, mas amigos verdadeiros, do que falso amigo querendo me enfiar uma faca. Você entendeu? Aí ele diz que o cara é ladrão. Provaram alguma coisa? O fato dele ter saído do país, se você não sabe, eu sou ignorante. Comece então, já que você, além de trabalhar com computadores e se masturbar nos mesmos, você deveria ter o. Olha, o Dr. Google está aí para ajudar. Ter escarafunchado mais para saber por quê, ou então você está mal de informação, que o cara foi para o estrangeiro, Orlando, Estados Unidos. Porque realmente, qual foi o motivo que levou Bolsonaro para os Estados Unidos, para Orlando? Por quê? Aí ele fala, muito sinceramente, eu escolheria o Lula. Vai roubar de novo? Duvido. Ele duvida que o Lula vai roubar. Já começou, querido. Duvido, mas se ele roubar, ele e os nomeados por ele, os processos virão lá de cima. Ah, sério? Ele ainda está em processo. Mesmo sendo um presidente, ele ainda está em processo. Ó, você não entende leis brasileiras, né? Teu problema é esse. Nem de angolanas. Você é um parasita que mora em Portugal. E o Bolsonaro, quando voltará para ser ouvido na justiça? Quando acabar o visto e os gringos o deportarem? É aguardar. Mas eu acho que não é problema teu. Quem protege garimpeiros assassinos de índios e de matadores das selvas que se estão a borrifar para as condições da vida futura das gerações seguintes? Só prova que tem as vistas curtas e pouco. Esse aqui foi assim mortal da tua ignorância. Mortal. E este aqui, realmente, se eu for responder assim, a puxar a metro, eu vou me perder de tanta estupidez que tu falou. Porque se existe uma pessoa que vai acabar com a Amazônia e que vai vender a Amazônia ao mundo, é o petista, o ET, eu chamo ele de ET, sabe? De orelha grande, parece um jumbo, que está hoje no poder. Esse vai vender a Amazônia ao mundo. O Bolsonaro protegeu os índios e protegeu a Amazônia com unhas e dentes, porque ele tinha consciência do que realmente as grandes potências queriam e querem sobre as riquezas que a Amazônia tem. E é tão triste ver um merda de um português angolanizado falar, que realmente me dá raiva. Mas como você veio no meu canal WhatsApp falar tudo isto para mim, eu estou te respondendo. Eu li muitas coisas dos dois lados e, muito sinceramente, o do Bolsonaro é muito negativo, é muito mais negativo que o outro. Aos meus amigos, que não são, obviamente,
do L, pelo amor de Deus, façam seus comentários. O outro não roubou, o outro tem processos atrás de processos, ainda tem processos abertos, e o outro não roubou, o outro é um anjo. Houve batota? Não. Insistem que sim, apresentam provas. Não. Então o que quer? Subverter o jogo democrático para roubar o poder de quem ganhou nas urnas? As urnas que foram falsificadas? Quantas as picardias do português para cima de mim, indico o que sempre disse a toda a gente: sou angolano, nascimento e criação de português. Ah, isso és. Não querendo ofender os portugueses, porque eu tenho muitos amigos portugueses, mas a ti eu falo, és mesmo. Ah, pois, és mesmo. De angolano tu não tens nada, amigo. Por tabelinha dos meus pais só. Teus pais não devem ter culpa, viu? Só foste parido. E como cidadão com dupla cidadania, defendo um e outro. Não, não defendes. Tu defendes Portugal, de repente, né? Ainda vou acabar de ler. Angola? Não. Tu tens um cagaço e um medo de ir para Angola, e aí eu falo por causa de nossas conversas, né? Tens um cagaço que te pelas. Tanto cagaço, amigo, mas tens tanto cagaço que tu nem pões a cara, o focinho, a cara de paisagem, numa das páginas de qualquer rede social. Eu já quis fazer uma live contigo e tu não quiseste. Por sinal, eu tenho uma live em particular no meu canal. Quem sabe eu vou exibi-la. E como cidadão com dupla cidadania, defendo um ou outro prioritariamente, aquele onde eu estiver no momento. Acho que é o mais correto. Também há os que são por conveniência, claro. E os que falam mal de um e de outros, consoante lhes convém, não sou desses. Mas para que estar-me a chatear agora com parvoíces destas? Era só o que me faltava. Nem vou voltar o áudio atrás para ouvir de novo e ver se me escapou alguma. Fica só assim para não aquecer a cabeça por causa de frustrações alheias. Está se referindo a mim, né? E ainda responder também de modo grosso a uma mulher. Pois a minha mãe, apesar de ter sido criada desde os 4 anos do BO, e estudado na escola 8, mas soube me educar na Será? Pelo que tu estás dizendo aqui. Se calhar muito melhor do que muitos ricos de meia tigela. Olha, se estás dizendo isso para mim, estás enganado. Eu tive uma bela educação e realmente com muito berço. Já a tua mãe. Portanto, retiro-me definitivamente desta peleja com quem não respeita as regras democráticas, sejam fascistas, sejam comunistas. Ora, para mim, o Bolsonaro é um fascista encardido até a medula. Mas o Lula, mesmo roubando, não é comunista. O Lula não é comunista. Minha gente, ó, aquele que não faz o L, o Lula não é comunista. O Lula não é. O Lula é um santifiquista, porque não é comunista, não é direitista, é um santifiquista e nós todos estamos errados. Nós já estamos vendo aí tudo que está acontecendo com o Brasil, tanto é que na minha página, que ele diz não frequentar, da esquerda, o Facebook, ele diz não frequentar, mas ele, como trabalha com computadores, deve fazer serviço de espionagem. Tanto é que ele estava no meu computador. Eu tirei ele do meu computador. Tá? Ele entrava, ele tinha acesso ao meu computador. Eu tirei, tá? Não tens mais acesso. Portanto, é assim. Ele não é, o Lula não é esquerdista, não é comunista. Como gostam de pintar, é da esquerda, sim. Qual o problema? Nenhum. A partir do momento que não me atinge, a partir do momento que saiba fazer o trabalho dele, sendo esquerda, direita ou qualquer outra coisa, e não afunde uma nação, não tem problema nenhum. Eu nunca vi problema de ser da esquerda, da direita, de ser da ré, de ser da frente, ser PSDB, ser não. Não é o problema do. Não, não é o problema. O problema é fazer, amigo. Não é fazer cagada, é fazer realmente. Você entendeu? Se ganhou, deixa-no governar e daqui a 4 anos julguem-no se o apanharem a roubar algo. Até lá, o Bolsonaro, que deixe de ser covarde, regresse, mas é para enfrentar a justiça. E se puder defender na terra. E se puder. Ó, fala direito português também, tá? Defender a terra dele.
Mostrou tantos tomates e no fim fugiu. Mais palavras pra quê? Vai estudar, analfabeta. Tu vai saber por que ele está fora do país. Vai estudar. Bom, nem me respondas que nem vale a pena. Este português de merda, é ele que está falando. Ainda tem educação para não te mandar a dita cuja. Olha, você não precisa me mandar, você já mandou a sua ex-mulher. E você é um cara que hoje eu entendo por que você quis tanto entrar no meu computador. Porque também fui avisada por outras pessoas que todo aquele que às vezes entra com a intenção de ajudar, põe filtros e põe coisas no computador alheio para escarafunchar e para outras coisas mais. Já te fiz uma limpa, já te tirei, e obviamente só te digo uma coisa. Diante destas palavras, te mandar a dita cuja, você manda a tua família. Porque pessoas do teu nível, eu não tinha como não responder. Isto que sirva de recado para toda e qualquer pessoa que tenha a intenção de fazer o mesmo. Porque eu entrei o ano de 2023 a 1000, que nem uma Ferrari. Eu entrei, disposta mesmo. Eu prefiro ter 5 amigos do que 20 ou 30 amigos falsos. E quem me conhece bem, lá de Angola então nem se fala, sabe que eu sou verdadeira. Mas eu não levo desaforo para casa. E ia ser um calhorda destes, um merda destes, que ia me tirar do sério e ficar sem resposta. Não só ficou com a resposta, como ficou com ela em público. Porque assim aprendes a lição. Pensas 2 vezes quando te metes com uma mulher brasileira ou abrasileirada. Vamos dizer melhor, angolana brasileira. Pensa, toma cuidado. Ainda deixo um recado a todas as mulheres que possam se envolver contigo. Estou aqui para servir. Que é o que merecias, depois de mostrar tanta raiva, que só ódio pela minha pessoa. Mas não merece nem isso, anormal. Uma pessoa tão pequena. Eu só te estou respondendo em público. Mas não vale a pena arriscar e ficar depois com remorso porque não merece. Ficaste com a tua, vai defendendo esse fascista de merda que eu fico a defender ao lado dos que respeitam a democracia. Portanto, esquece-me, apaga-me dos teus contactos. Eu farei o mesmo depois de ver que leste. Esta é melhor para ambos. Nem percas tempo a responder, seja o que for, porque não vou ler nem ouvir mais desaforos de histéricas. E vou apagar definitivamente o meu WhatsApp. Não é assim? Ajuda, me chamam de comuna, né? E ponto final. Hasta sempre, não é assim, me chamam de comuna, até mais. Sem qualquer peso político. Portanto, aí eu respondi, óbvio, eu mandei um áudio, ó, e ela acabou de ver. Portanto, isto é só para dizer que esta pessoa, deixa eu ver se eu consigo, esta pessoa que chama Antônio Cerqueira Costa de Jesus, se alguém o conhece, eu estou exatamente mostrando que é a pessoa em questão, né? Foi a pessoa que me mandou esta mensagem, óbvio que também tem áudios aqui, para dar este belo recado, que pelo facto de uma postagem, um vídeo, e depois um retorno, onde eu disse que eu não gostava de Lula, e justifiquei, não gosto, conheci isso mais ou menos que eu falei para vocês. Enquanto eu falava de Angola, enquanto eu falava de João Lourenço, nada o incomodou. E aí entra a grande questão. Mas espera aí, então, enquanto é João Lourenço, tudo bem? Agora, se uma pessoa se diz estudiosa, se uma pessoa se diz
Eu resumo em estudiosa, porque a gente tem que estudar um pouco. Mas as pessoas hoje estão tão burocraticamente fechadas que não estudam. Vão na promessa da picanha. E o mundo, pelo menos de uns tempos para cá, que tem andado de pernas para o ar, infelizmente, pernas para o ar, e no caso o Brasil, tem acontecido o que tem acontecido, começou na campanha eleitoral, onde as pessoas se viraram umas contra as outras. Eu e muitas pessoas amigas, a questionar exatamente esse ponto. Uma coisa é você opinar ou dar a tua opinião. Eu durante um bom tempo fiquei quieta. Depois, quando eu comecei a opinar, já no final, eu comecei a ser massacrada. No início eu fiquei quieta. No início eu deixava, pelo Messenger, aqui pelo canal, eu deixava os comentários sair, mas era mais pelo Messenger, era mais pelo WhatsApp. Eu deixava os comentários saírem e eu não reagia. E chegou uma hora que eu cansei. Eu falei, pá, peraí, tem limite. Tem que haver respeito. As pessoas têm que saber respeitar. Eu não gosto de lulista. Não gosto. Mas assim, enquanto o meu não gostar não interferir no teu não gostar, eu posso trocar uma ideia com você não gostar, chegar a um ponto onde eu diga, epá, fica na sua, eu fico na minha e vamos respeitar. Não concordo. E é o que eu disse para muitos. Vamos esperar e ver como é que agora, já que ele ganhou, o governo do senhor Lula da Silva vai sair. Por acaso, em 20 dias, o cara está fazendo coisa boa? Em vez de ajudar o povo brasileiro, ele está ajudando quem? A Argentina, já com força total. Portanto, é assim, diante disto, eu deixo claro para todos vocês que ao ler a mensagem do senhor Antônio Cerqueira de Jesus, fique bem claro para todos os amigos do meu canal, para quem eu tenho o maior respeito e quero continuar tendo o maior respeito, que a opinião de cada um é para ser respeitada. Porque eu não sou uma pessoa traidora, estou longe de ser uma pessoa traidora, mas eu não admito falta de respeito. Tenho muito respeito, tenho muito carinho por todos. Respeito a opinião de todo mundo a partir do momento que não venham na minha página, no meu canal, me xingar, me maltratar. Porque nós sabemos e deveremos saber sempre dialogar. Eu soube sempre dialogar até com o meu pior inimigo. E acreditem, eu transformei os meus inimigos em meus amigos. Isso é saber ter maturidade. Todo aquele que não tem maturidade, todo aquele que veio de um ninho mal chocado, aí eu mando passear. Passaram muito bem, até o próximo vídeo. Que isto sirva de lição e aprendizado para todos nós. Beijo.